A paz do Senhor, amados, que Deus nos abençoe nessa noite, que você possa receber de Deus uma palavra viva, uma palavra rema, direta para o seu coração, atual, que você possa sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, valeu a pena estar na tua casa. Que você possa usufruir daquilo que Deus tem para nós e praticar, não só hoje, não somente amanhã, mas toda a semana e durante todo o tempo que o Senhor te der fôlego de vida. Nós vamos ler um versículo apenas do Salmo 51, e o versículo é o versículo de número 17. Salmo 51, versículo 17. Diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amém? Vamos repetir, vamos todos ler um versículo só, né? Vamos ler pela tradução que está ali, pela versão que está ali, que diz, 1, 2, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amém? Hoje de manhã nós falamos um pouquinho e tocamos num outro assunto, mas tocamos nesse quesito, nesse ponto sobre quebrantamento, sobre arrependimento. E eu quero, como se estivéssemos continuando a falar, eu quero falar um pouquinho sobre efeitos de um quebrantamento. Por que você deve ter um coração quebrantado? O que é, primeiramente, um coração quebrantado? Segundo o dicionário, um coração quebrantado é um coração enfraquecido, é um coração vencido, é um coração dobrado, é um coração domado, é um coração calmo. Eu acrescentaria, é um coração ensinável, é um coração mole, é um coração que não é de pedra, mas é um coração de carne, é um coração que está sempre pronto a agradar a Deus. E Deus, agindo com o coração, Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele fez isso por amor. Deus ama trabalhar com o coração. Aliás, o único que conhece os corações é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Nós não conhecemos o nosso coração, mas muitas vezes pensamos que conseguimos e agimos dizendo, agi com o coração. Mas nem sempre nós acertamos, porque a própria palavra diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que muitas vezes nos enganamos porque achamos que dominamos a nossa própria vida. Mostra isso, os evangelhos, a Bíblia está recheada de alertas de Deus para que nós tenhamos um coração firmado em Jesus, firmado em Deus, que o Espírito Santo possa sempre trabalhar, que nós deixemos Ele trabalhar em nossas vidas. Em Isaías, capítulo 57, e no versículo 15, diz assim, também sobre o coração, né? Isaías capítulo 57, versículo 15. Diz assim: portanto, afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo, contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Irmãos, se nós colocarmos esse tema e colocarmos, por exemplo, alguns versículos falando sobre o que significa isso para Deus,
em alguns lugares que nós possamos ler várias vezes durante o dia, nós lucraremos muito. Eu quero falar nessa noite sobre alguns efeitos causados pelo quebrantamento. Primeira coisa, a mudança de prática de vida. Nós, muitas vezes, aprendemos com os nossos pais, aprendemos com pessoas mais velhas, aprendemos com pessoas que estão ao nosso redor, a atuar na nossa vida, a ter hábitos, a ter costumes. As nossas ações, muitas vezes, nós imitamos pessoas, os nossos filhos nos imitam, mas nem sempre nós fazemos aquilo que queremos fazer. O apóstolo Paulo um dia disse: aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero fazer, é o que eu faço. Por que uma pessoa chega a esse ponto? Uma pessoa que seguia tanto a Deus, que era tão zeloso pela palavra. Por quê? Por causa do coração. Muitas vezes nosso coração pende para um lugar enganoso, pende para aparências. Nosso coração muitas vezes se deixa derreter por algo falso. Mas o Senhor está de olho nisso, Ele quer nos ensinar. Então, atitudes que nós precisamos mudar. Nós precisamos saber que nós não podemos tudo, que nós não somos o foco. Por que nós sofremos? Por que nós temos um coração às vezes triste, angustiado? É porque nós colocamos uma expectativa acima daquilo que a pessoa pode nos dar, ou então algo inatingível que a gente criou na nossa cabeça. Eu aproveito para falar sobre o coração dentro da igreja. Não são poucas as vezes que nós encontramos pessoas, não só aqui nesta igreja, em outras igrejas onde a gente já passou, ou aonde a gente visita, são pessoas que entram com uma alegria muito grande e começam a participar daquela comunidade, da vida da comunidade, mas eles criam uma expectativa que está acima de qualquer coisa que uma pessoa humana possa fazer. E se esquecem de entregar todas as suas ansiedades, todos os seus medos, todas as suas questões e questionamentos nas mãos do Senhor. E por isso a gente se decepciona. São expectativas que nós colocamos como se aquilo fosse algo que fosse necessário, sem aquilo a gente não conseguiria viver. Às vezes, as pessoas chegam para a gente, começam a conviver com a gente, daqui a pouco ela diz: eu estou decepcionado. Você não é o que eu estava pensando. Por quê? Normalmente é porque, quando isso acontece, é que nós criamos uma expectativa. Você já viu aquela pessoa que diz assim: rapaz, eu fui num restaurante. Foi no restaurante? Não, porque quem vai no restaurante vai montado nele, né? Fui ao restaurante, não é isso? Eu fui a um restaurante, que espetáculo! Mas olha, a carne lá é uma carne maravilhosa. E ele coloca num patamar que você começa a imaginar com a sua expectativa: vou comer a melhor carne do mundo. E você vai lá visitar. A primeira coisa que você percebe quando lhe servem a carne é que a carne não está no ponto que você desejava. E depois você começa a mastigar a carne e você acha que a carne não está macia, ou então está muito macia, enfim, porque você criou uma expectativa baseada na informação que as pessoas deram. E muitas vezes nós sofremos com o Evangelho, porque nós criamos uma expectativa de que, aceitando a Jesus, tudo acabou. Mas é o contrário, tudo começou. Começam as perseguições, começam as dificuldades. Por quê? Porque Jesus quer que nós testemos, que nós desenvolvamos a nossa capacidade de suplantar, de superar obstáculos. E muitas vezes
excetuando aquelas que você arranjou situações difíceis para a sua vida, e Deus não tem nada com isso, mas muitas vezes Deus nos submete a provas para que nós sejamos forjados como verdadeiros servos de Deus. E a vida do cristão é uma vida de luta, desde o início até o fim. Eu gosto sempre que lembro de dizer, irmãos, para nós, tudo é um pouco mais difícil. Mais difícil porque nós temos que viver no meio de pessoas ímpias, muitas vezes, num mundo tenebroso. Viver ao lado de pessoas que não pensam espiritualmente, mas pensam materialmente. E nós temos que viver ali e não nos amoldarmos aquilo ali. Ou seja, nós temos que estar dentro sem estar envolvidos pelo aquele sistema. E a disposição precisa haver na sua vida, uma disposição que você precisa mudar. Você precisa compreender que nem tudo é do jeito que você quer. E quando a gente começa a imaginar que tem que ser assim, é assim, qualquer coisa fere o nosso coração, fere a nossa alma e nos decepciona. Às vezes, chega alguém aqui e se encanta com a igreja. Encanta, mas não é só com a igreja Shalom. Eu sei, chega em outro lugar, que igreja? Pastor, já passaram por aqui algumas pessoas que disseram, pastor, tanto que eu orei a Deus. Meu Deus, o Senhor me apresentou uma igreja. Que igreja? Eu falei assim, irmã, caminha mais um pouco, come mais um pouquinho de sal com a gente. E você vai ver que nós temos dificuldades. E você não pode se esquecer. E se você não sabe, então você não vai nem se esquecer, nem se lembrar. Você não sabe. Você precisa aprender que muitas vezes Deus nos leva para os lugares onde há muitas dificuldades, para que nós participemos do conserto, da ministração de pessoas e de vidas. Mais ou menos o que eu falei hoje de manhã. Mas se o nosso coração não estiver voltado a isso, nós seremos rasos. E teremos um coração endurecido, um coração fechado. E o perigo de nós termos um coração fechado para as pessoas é que automaticamente nosso coração será fechado para Deus. Quando nós somos desconfiados, as pessoas nos passaram a perna, as pessoas nos decepcionaram, as pessoas não ligaram para nós, as pessoas nos deram de repente uma resposta atravessada e nós nem sabemos porquê, e nós começamos a colocar uma barreira, automaticamente vai acontecer, se não rapidamente, a médio prazo, mas vai acontecer, você vai começar a colocar barreiras para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós começamos a ficar defensivos. Conheci pessoas que tinham até dificuldades de receber oração, achando que, porque viu alguma coisa errada, ou viu alguém fazer alguma coisa errada, e endureceu o seu coração, colocou aquela barreira, então ele endurece o coração para Deus. Ele não é capaz de dizer assim, não, Deus não pode, Deus não faz, não quero saber de Deus, não é isso. Mas ele fecha-se. Por quê? Porque ele tem medo de se decepcionar. Uma coisa muito comum de acontecer é quando alguém ora por você, por algum assunto, e de repente aquilo não acontece ou demora a acontecer. Você endurece o coração. E aí quando vai chegar uma oportunidade, se você fez isso 2, 3, 4 vezes, a pessoa já está indiscreta, a pessoa já diz, olha, eu não sei, eu posso orar por você, meu irmão, minha irmã? Pode, oração nunca é demais, isso não é resposta, isso é um coração que já está decepcionado. Há uma outra coisa, nós precisamos mudar, e por conta disso também, nós precisamos de mudar a nossa postura com relação às coisas de Deus. E as coisas de Deus são coisas espirituais. Eu não me canso de dizer, irmãos,
que nós somos espirituais. Nós somos humanos, mas somos espirituais. Por que somos? Porque nós temos o Espírito, canal, Deus fala conosco através do Espírito, e Ele fala coisas espirituais. Deus não nos fala coisas humanas, coisas sem importância. Ele só entra na nossa vida, Ele só se comunica conosco para falar algo ou fazer algo que nos edifique. Então nós precisamos aprender a agir e ver com os olhos espirituais, mas para isso nós precisamos ter um coração que crê, um coração quebrantado, é um coração vencido, é um coração que não tenha aquela reserva, mas é um coração que se desmancha para as coisas de Deus. Eu gosto muito das atitudes do rei Davi, que embora tenha cometido algumas falhas, mas a Bíblia mostra que Davi tinha um coração que ele emocionava, ele tinha umas atitudes que ele emocionava o coração de Deus. Sim, ele falhava, ele tropeçava, fez algumas coisas, mas ele amava Deus. Eu não vou dizer que, irmãos, não tem importância nós errarmos. Nem imagine que eu possa dizer isso aqui. Mas eu vou dizer que ainda que você não queira errar, você vai acabar errando. Porque nós temos uma estrutura completamente falsificada a partir do pecado que houve a partir de Adão. Então nós temos o Espírito Santo conosco. E isso muda corações. Então eu diria que um coração quebrantado, um coração vencido, um coração dobrado, é um coração totalmente dominado pelo Espírito Santo. E nós precisamos aprender a ver as coisas com os olhos espirituais. Cuidado para nós não sermos fanáticos. Cuidado para que nós deixemos de viver, deixemos de fazer planos para deixar tudo para Deus. Eu conheci uma pessoa que ele recebeu, foi batizado no Espírito Santo, e ele recebeu, e ele entendeu, talvez, muito aguçadamente, esses olhos espirituais e um coração totalmente de Deus. Qualquer pergunta que você fazia para ele, ele dizia, não sei, Deus é quem sabe. E ele parou de fazer planos. E se eu chegasse para ele e dissesse, irmão, domingo que vem, você pode pregar aqui? Ele disse, não sei, Deus é quem sabe. Eu digo, mas irmão, eu preciso que você pelo menos faça um planejamento. Sim, mas a minha vida é dirigida por Deus, Deus é quem sabe. E eu não saberia dizer quando ele me daria a resposta de que Deus disse pode. Não é isso que Deus quer de nós. Paulo fazia planos, mas ele tinha um coração também voltado para Deus. Uma das situações, estamos estudando aqui na escola bíblica dominical, o livro de Atos. E um dia ele fez planos. Eu costumo dizer que, se fosse hoje, ele mandou os cartazes, colocou no Instagram, visita de Paulo, a Bitínia, lá na Ásia, estaremos aí, dia tal, estarei levando o grupo de louvor da Shalom para cantar, estaremos prontos, vamos orar pelos enfermos. E a rádio avisando, não percam, na próxima semana, o apóstolo Paulo e os irmãos da Shalom estarão ali. E estava tudo programado. Paulo era intrépido, era cheio de autoridade, mas naquela noite, ele teve uma visão, onde um homem falava para ele, passa em Macedônia e nos ajuda. E ele entendeu que aquela era a vontade de Deus. E ele cancelou, mandou outro zap, tirou do Instagram, avisou o grupo de louvor que eles tinham que fazer ali na Macedônia. E a resposta foi que ele foi tremendamente abençoado. Então, o fato de você programar não significa que você não é dirigido por Deus. E o fato de você desprogramar ou alterar a programação também não significa que você errou antes ou que você está errando agora.
mas nós somos dirigidos por Deus. Eu entendo isso de uma forma que Deus e eu gosto de agir assim, sabe, vamos fazer um planejamento aqui, o ensino vai demorar 3 anos. Meu amado, em 3 meses, 6 meses, muita coisa acontece dentro da igreja, que você vai ter que mexer naquilo ali, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que parar, porque o Espírito Santo é um Espírito que é Deus, é um Espírito que ele tem essa mobilidade, ele tem assim, esse prazer de ver que você atende os desvios que ele dá. De repente ele te manda por aqui, mas ele para e diz: não, vamos por aqui, vamos mudar. A vida do crente, quando nós temos um coração ensinável, nós entendemos. Não estou falando da pessoa ser volúvel, da pessoa ser, não sabe o que quer, como esse, Deus é que sabe, Deus é que sabe, mas que ele sim entenda que a vida dele é dirigida por Deus. Aliás, na Bíblia diz, eu esqueci o versículo, mas não tem problema, depois você procura agora não. Diz que quando você vai a algum lugar, ou você vai fazer uma viagem, você deve dizer: se Deus quiser. É porque se Ele quiser. E se Ele não quiser? Ele não quis. E você precisa ter um coração quebrantado para entender essas coisas. Quantas vezes na sua vida, e eu quero te perguntar isso agora, você não vai me responder, mas guarda. Quantas vezes na sua vida você ficou decepcionado, porque você fez um plano, você programou uma viagem, você programou uma compra, você programou o casamento e teve que adiar para depois, você programou alguma coisa que você não pôde executar, e você ficou bravo, é natural. Puxa vida, mas eu fiz com tanto afinco, eu preparei tudo. Aí depois, lá na frente você vai entender. Agora eu entendo por que não aconteceu. Porque Deus enxerga onde eu não enxergo. E nós precisamos também ter mudança de postura quanto ao que desejamos para a nossa vida. O que nós pretendemos? Hoje eu falei um pouco sobre falar a verdade, ainda que doa, mas nós precisamos falar a verdade. Eu estou fazendo uma campanha com essa igreja, me ajudem a falar a verdade. Eu falo e vocês também falem, não deixa só o pastor falar, não deixa só os pastores falarem, não deixa só a liderança falar, mas vamos falar a verdade. E eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvirem a verdade, que até os decepcione, essas pessoas amanhã dirão assim: que alegria fazer parte, que amigo que eu tenho. Quando Jesus disse que nós devemos ser igual a crianças, tem um monte de coisas. Uma das coisas é que a criança é muito sincera. Oiê, tudo bem? Você me acha bonito? Não. E se ela disse que não, é porque ela não acha. Não adianta falar: não faz isso. Para, não quero falar contigo. E já corta. Obviamente que nós não vamos fazer isso. Mas às vezes a gente procura jeitos de falar. E nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos sofrendo, porque estamos nos enganando o nosso coração, ou fazendo pessoas sofrerem, porque o coração daquela pessoa está sendo tratado de uma forma completamente diferente por nós. Nós estamos atrapalhando, nós não estamos permitindo que Deus trabalhe, quebrante aquele coração, a começar pelo seu, mas depois também por aqueles que você irá trabalhar na vida deles. Finalmente, um coração quebrantado e contrito, ele primeiramente atrai a presença e o favor de Deus. Vocês viram o versículo tanto em Salmo 51, quanto em Isaías 57. Eu vou ler de novo Isaías 57, 15. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito. Irmãos, muitas vezes nós estamos achando que estamos protegidos, mas não percebemos que Deus não está presente na nossa vida, naquilo que estamos fazendo. Mas aqui está a receita: estou presente
com o contrito e humilde de espírito. A fim de quê? A fim de proporcionar um novo ânimo. Que coisa tremenda, irmãos. Às vezes as pessoas pensam, eu estou desanimado e eu vou encher a cara. Obviamente que eu não estou falando de crente, né? Crente não enche a cara. Mas eu vou encher a cara. E você ouve isso. Você ouve o seu colega de trabalho falar, e você talvez não tenha uma palavra, querido, você vai encher a cara, depois vai desencher. Depois você vai se encher de novo, você vai gastar dinheiro. Você precisa conhecer um Deus que age nos corações. E ele continua, um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Que coisa tremenda, irmãos. Às vezes nós somos muito altivos, mas Deus se agrada quando nós nos humilhamos a Ele. Às vezes erramos e nos humilhamos para o diabo, nos humilhamos para os problemas, nos amedrontamos, achamos que o inimigo é mais forte do que nós e nos humilhamos. Quando Davi foi lutar com Golias, esse texto está 1397,5 pregações. Cada hora tem um negócio diferente. Mas quando ele foi lutar, todos estavam com medo, achando que o inimigo era mais forte que ele. Saul chegou a dizer, Davi, você não pode com ele, ele luta desde a sua mocidade. Eu falei isso aqui há 1 ou 2 domingos atrás. Se ele luta desde a sua mocidade, a primeira coisa que eu descubro é que ele não é mais moço. Amém ou não? Fulano veio desde Itaipu. Então ele não está em Itaipu, ele veio desde, ele está por aqui. Ele luta desde a sua mocidade. E se ele luta, ele não lutava, ele está vivo. Então se ele está vivo, eu deduzia o quê? Que ele é um campeão. Ele está dizendo, você não pode com ele. E Davi ouviu atentamente. Mas Davi disse assim, mas eu tenho um coração diferente. E note que esse Salmo 51, ele escreveu depois dele ter feito uma besteira muito grande. Depois dele ter traído a Deus. Depois dele ter pego a esposa de um soldado forte seu, Urias. Ter deitado com a esposa dele. E depois ainda preparou a morte de Urias. Mas ele começou a sofrer porque o coração dele ficou muito machucado. E ele então escreve esse salmo. Mas voltando lá, ele diz assim para Saul, vocês não sabem quem é o nosso Deus. Não com essas palavras, mas no contexto ele está dizendo isso. Ele não está desafiando vocês. Ele está desafiando o Senhor dos Exércitos. Irmãos, uma das coisas que o nosso coração precisa aprender é tributar a honra a quem tem a honra. E toda a honra pertence ao Senhor. E você com um coração altivo, você tem dificuldade de tributar a honra ao Senhor. Então, a primeira coisa desse final, um coração quebrantado e contrito atrai a presença e o favor de Deus. Que coisa tremenda. Quando nós conseguimos perceber a presença de Deus e atrair o favor de Deus. Como é que você imagina o favor de Deus? O favor de Deus, imagine primeiro o favor de uma pessoa. Fulano, você pode fazer um favor para mim? Eu não posso sair daqui. Vai lá, pega lá isso assim para mim, traz aqui. Aí a pessoa traz. Mas existem pessoas que nós atraímos o favor delas sem pedir. A pessoa olha e diz, posso ajudar? Você está precisando de alguma coisa atraiu. Agora você imagina atrair o favor de Deus.
Cuidado para você não pensar, eu não preciso fazer nada, eu posso viver a minha vida, e eu não preciso nem falar com Deus, porque Ele me conhece, Ele sabe o que é que eu preciso. Eu não vou orar, mas a Bíblia está recheada de versículos, de passagem, que diz que nós precisamos pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Há muitos versículos que o Senhor quer que nós façamos isso. Primeiro, para mostrar que nós temos um coração vencido, quebrantado, amolecido. E o último, um coração quebrantado e contrito muda completamente a nossa vida na forma de nos envolvermos com as pessoas. Melhora a nossa vida nos relacionamentos pessoais. Um coração quebrantado sofre menos. Há pessoas que deixam de amar, em todos os sentidos. Ou amar um amigo, ou amar um irmão, ou amar a esposa, ou amar a marido. Não quero mais amar. Eu sou solteiro, eu não amo mais ninguém. Porque eles se decepcionaram, foram traídos. Mas quando nós temos um coração envolvedor, um coração transformado por Deus, nós passamos a agir da forma que Deus age. Permite-nos entender melhor quem somos, para o que servimos e para onde vamos. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos aqui, a começar de mim, muitos já se decepcionaram. E talvez tenham dito, eu nunca mais faço isso. Eu nunca mais creio em ninguém. Aí no mundo algumas pessoas afastadas do Evangelho estão dizendo, a igreja é uma instituição falida. Como que algo que Deus criou, que Jesus criou, pode ser falido? É porque as pessoas se decepcionaram, com 3, com 4, com 50 que seja. Mas agora eles não têm condição, o coração está tão duro, um coração de pedra, que a pessoa não consegue, e isso atrapalha a ouvir a palavra. Eu gosto de brincar dizendo que eu tenho um livrinho, um caderninho que eu vou escrevendo as coisas que eu não sei responder. Quando eu chegar lá no céu, eu vou sentar com Jesus ali debaixo de uma árvore daquela lá e vou perguntar, Jesus, me explica umas coisas aqui. E uma das que eu vou perguntar é essa: por que que as pessoas sabem que o Senhor é Deus? Por que que as pessoas sabiam, né? Lá não vai ter mais salvação, já está todo mundo. Por que que as pessoas sabiam que o Senhor era Deus? Diziam que o Senhor era Deus. Sabia que o Senhor resolvia e resolvia, né, todos os problemas. E quando a gente oferece solução para os problemas através do Senhor, as pessoas não queriam, não viriam, não vinham, ou ficava agora não, eu estou pensando. É porque o coração está endurecido. O coração de uma criança é um coração a ser limitado. Porque é assim que ela briga com outra amiguinha e diz, não quero mais você, não gosto de você. Meia hora depois eles estão lá abraçados, brincando. É um coração que esquece fácil aquilo que nos machuca. Por que que nós precisamos mexer nisso? Porque se nós não quebrantarmos o nosso coração, Deus vai vir aqui pessoalmente, vai mandar os anjos, vai mandar Jesus de novo, e vai vir com os anjos de novo, e nada vai acontecer na nossa vida, porque o nosso coração está endurecido. Eu quero concluir orando pela sua vida. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje pensando que era por um motivo, e Deus conspirou a seu favor, e te trouxe para que você ouvisse essa palavra.
ele está dizendo, a primeira coisa, ninguém, ou se todos te abandonaram, eu não te abandonei, minha mãe me abandonou. Está lá, a palavra de Deus diz, ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, contudo, jamais te abandonarei. A primeira coisa que você precisa saber, que Deus não mente. Eu não sei o seu problema, mas se você tem um problema que está te incomodando, esse é um problema que precisa ser extirpado da sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ter um coração pronto a receber essa cirurgia, essa mudança. Sempre que eu oro por um problema, eu sempre gosto de falar, arranca com raiz e tudo. Eu aprendi isso com outro pastor. Arranca com raiz e tudo. Porque se você deixar a raiz, ela vai voltar. Raiz de amargura. Às vezes você perdoou a pessoa, mas tem uma raiz. Essa raiz pode não fazer você não gostar. Essa raiz pode não atrapalhar o relacionamento com essa pessoa que você já perdoou. Mas é uma raiz que vai fazer você ter problema com outra pessoa. Quantos entenderam isso? Você pode verdadeiramente perdoar o Joaquim, a Maria, mas se a raiz de amargura estiver no seu coração, o Sebastião, o dia que fizer essa ferramenta maligna, se levantará e trará à tona aquele sofrimento que você teve e que achou que tivesse sido liberto dele. Você crê nisso? Você entende que Deus falou contigo nessa noite? Fica de pé, por favor. Nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. Já vi não ouvi falar, já vi muitas pessoas que ao participarem da ceia, comendo o pão, bebendo o cálice, naquele momento foram curadas, foram transformadas, tiveram o seu casamento consertado, teve sua petição ou suas petições atendidas. Mas eu quero orar agora. E eu espero que durante essa palavra o Senhor tenha pelo menos amolecido um pouco o teu coração. Só não amoleceu se você fechou e disse, aqui não quero que o Senhor entre. E para ele entrar no nosso coração, nós precisamos autorizar. Precisamos abrir a porta. E eu quero orar. Quero orar para aquelas pessoas que querem uma vida melhor com Deus, mas também que querem uma vida melhor aqui. Eu vou esperar até Jesus me chamar, vou viver lá, eu sei, a eternidade vai ser maravilhosa, mas eu tenho sofrido muito aqui. Eu tenho andado angustiado, eu tenho andado com medo. Eu não tenho tido bons relacionamentos, seja o que for. Mas também pode ser uma enfermidade que você tenha e já está acostumando a viver com ela. Você sabe que Deus pode fazer? Ele pode curar, mas isso depende do seu coração. Se você abrir o seu coração e disser, eu quero, eis que estou à porta e bato. Imagine a porta do seu coração. Tem duas condicionais agora, hein? Se alguém ouvir, é uma. E se abrir a porta, segunda. Não basta ouvir. Todos vocês ouviram, mas agora você precisa abrir. E se eu abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu estarei na sua intimidade, estarei contigo, presente, como diz Isaías 57:15. Se você precisa de uma oração em alguma área da sua vida, seja o que for, e o seu coração está disposto a acreditar nisso,
E se também você diz, pastor, eu estou aqui pensando, mas meu coração ainda está muito duro, mas você quer que ele amoleça? Quero. Então você está inserido nesse convite. Se você precisa de uma oração nesse aspecto, qualquer aspecto, para Deus fazer do seu coração um coração confiável, um coração abrangente, abençoador e abençoado. Levanta uma das suas mãos assim, e eu vou orar por você. Deus abençoe. Levante o mais alto que você puder, porque lá atrás talvez eu não consiga. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você levantou com fé e com sinceridade, e quem sou eu para achar o contrário? Eu acho que você fez com sinceridade. É um sinal de que o seu coração já começou a mudar. E ele vai ficar tão agradável na sua vida, tão agradável, que você vai ver que as coisas são muito mais facilmente resolvidas do que você tem tentado até hoje. Você crê no poder da oração? Você crê que Jesus está aqui agora? Você tem podido, desde as 7 horas da noite, quando você chegou aqui, você tem podido senti-lo? Às vezes você sente chorando, às vezes você fica emocionado no louvor, mas talvez durante a palavra o Senhor foi lá no sótão do seu coração e arrancou ali alguma coisa que estava obstruindo essa comunicação com Deus. Eu vou orar pela sua vida. Você que levantou a mão, coloque agora a mão no seu coração. Nós estamos falando de coração. Coloque a mão no seu coração e nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, quem sou eu para conhecer o coração das pessoas? Eles mesmos não conhecem, e eu então não consigo conhecer, mas o Senhor vê o coração. Senhor, há pessoas aqui sofrendo, há pessoas aqui com o coração machucado. Isso dificulta o entendimento da Tua palavra. Muitas vezes o nosso coração é um coração vingativo, é um coração empedernido, é um coração cauterizado. Mas através da Tua palavra, através do Teu amor, o Senhor pode quebrar todas as barreiras e pedras que impedem o fluir do Teu Espírito em nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, atua agora no nosso meio e comece a curar esses corações. Eu te peço, entra agora, Senhor, arranca com raiz e tudo, qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de obstáculo que tenta impedir o Teu agir na nossa vida. Restaura vidas. Jesus, tira complexo de inferioridade. Corações que estão tão feridos, que se julgam tão inferiores, e eles não são capazes de perceber que o Senhor morreu por eles. Eles dizem, eu não mereço. Arranca, Senhor, isso de uma vez por todas. Restaura famílias, Pai. Dá saúde aos Teus servos. Tira toda a mágoa dos corações que têm mágoas. Tira toda a mágoa, Pai. Em nome de Jesus, tira a mágoa, Pai. E agora, Senhor, dá um banho de amor em cada vida, para que eles recebam um coração novo, um coração quebrantado, que eles possam dizer, eu recebi um novo coração. Coração
Faça isso ser verdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Existe alguém entre nós, por acaso, que está afastado, já foi membro de uma igreja, alguém o decepcionou? Certamente, se a pessoa saiu, a culpa é nossa mesmo, não soubemos.